E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. A Bíblia e a Ciência? Será que a Bíblia teria algo a dizer para a ciência? Ou é a ciência que, na realidade, refutou a palavra de Deus? Ou serviu como guia para que pudéssemos corretamente interpretar o que a Bíblia estava dizendo? Olha só, será que a ciência refutou a Bíblia, dizendo que fomos formados naquela grande explosão do Big Bang? Será que Darwin matou Deus e matou uma grande verdade bíblica, que disse que fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, que em Gênesis a Trindade se reúne e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado? Será que o darwinismo, o Big Bang, a ciência de homens, teria refutado a palavra de Deus? Não, a gente tem anunciado aqui nesse podcast A Bíblia e a Ciência, que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, é a Bíblia que tem corrigido a ciência, é a Bíblia que tem fornecido grandes verdades absolutas sobre a nossa existência, sobre o nosso planeta, sobre a nossa saúde, sobre a constituição da matéria, que tem corrigido a ciência. É o contrário. A Bíblia como autoridade suprema em filosofia, teologia e ciência. Essa é a grande revelação que trazemos nesse podcast. Na realidade, não podemos nos basear em ciências de homens quando queremos, de fato, conhecer a verdade. A verdade absoluta é revelada pelo Senhor da verdade. É o que é a verdade, o Deus da Bíblia. E nesse podcast, agora estamos no número 60, mostraremos mais uma grande verdade científica da Bíblia. O tema é esse: a Bíblia e os átomos, a grande explosão. Você sabia que demorou muito tempo para que a ciência descobrisse a composição da matéria? Várias teorias foram elaboradas sobre a constituição da matéria, sobre o átomo, o atomismo. Dalton, por exemplo, disse que o átomo era indivisível, uma bola de bilhar. Muitos, inclusive, achavam que nem existiriam os átomos, que eram 4 elementos, os 4 elementos que constituiriam tudo ao nosso redor: fogo, água, terra, ar. Mas o que a ciência aos poucos foi descobrindo? Uma bola de bilhar indivisível? Não. Descobrimos pela ciência que, na realidade, o átomo é formado de elementos, partículas atômicas: o nêutron, o próton, o elétron. Essencialmente um espaço vazio, mas que dentro desse átomo há uma quantidade imensa de energia acumulada. Uma descoberta científica recente de que realmente dentro da matéria encontramos átomos, e esses átomos são divisíveis. 3 partículas atômicas fundamentais: elétron, próton e nêutron. E que na sua constituição, se você destrói o átomo, uma quantidade imensa de energia é liberada. O urânio 235, por exemplo, se descobriu que há nele acumulado uma grande quantidade de energia. E as bombas atômicas, a primeira bomba atômica foi construída com essa descoberta científica de que altíssima energia estaria acumulada nos átomos. E que se você destruísse esse arranjo, que se você, de fato,
conseguisse desfazer esse arranjo, uma quantidade imensa de energia poderia ser liberada nas explosões atômicas, nas bombas atômicas. Mas será que essa grande verdade científica de que átomos poderiam ser desfeitos, os elementos poderiam ser desfeitos e que uma grande quantidade de energia seria liberada quando você desfizesse, destruísse, desorganizasse, desarranjasse os elementos, essa quantidade de energia poderia ser liberada? Sim, essa verdade já era anunciada há muito tempo pela Bíblia. Por quê? Porque o Deus que fez os átomos, o Deus que constituiu a matéria, o Deus que chamou esses átomos à existência pelo poder único e exclusivo da sua palavra, já anunciou essa verdade na palavra de Deus. Em 2 Pedro 3,10, o que lemos lá? O dia do Senhor virá, no qual os céus passarão, os céus passarão, os céus serão destruídos, serão aniquilados, eles não mais existirão. Com o quê? Com um grande estrondo, um barulho imenso, bum. O que é que nós percebemos aqui? Uma destruição com um grande estrondo, uma explosão. E os elementos, os átomos, os elementos, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio. O que acontecerá com esses elementos? Ardendo em chama, em grande calor, em grande energia, eles se desfarão. Olha que coisa absolutamente magnífica. Eu sou químico, eu estudo os átomos e as moléculas. Eu dou aula sobre a teoria atômica, falo de Dalton, de Bohr, de Thomson, dos modelos mecânico-quânticos sobre a constituição dos átomos. E eu sei que demorou muito para a ciência, grandes e grandes cientistas, vários experimentos, até que pudéssemos ter um vislumbre melhor sobre a constituição dos átomos e descobrir que, de fato, uma grande quantidade de energia está acumulada nesses átomos e que, se você desfaz o átomo, essa quantidade de energia pode ser liberada. E 2 Pedro 3,10 continua: e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Imagine, isso é uma queima total de todas as obras sobre o planeta Terra. Como é que você consegue esse incêndio global? Não é uma pequena explosão atômica, é uma grande explosão atômica. Iniciada de um ponto? Provavelmente não. O que, segundo a Pedro 3,10 está anunciando, é uma destruição de toda a matéria, um desfazer de todos os seus átomos e uma liberação de uma quantidade imensa de energia, que, com essa energia, serão desfeitas todas as obras que encontramos na Terra. Elas são queimadas. Em 2 Pedro 3,7 também está escrito assim: os céus e a terra estão reservados para o fogo até o dia do juízo. Então, a terra e os céus sendo destruídos com fogo. Que fogo é esse? Um fogo que emana dos átomos, da energia acumulada nos átomos. Por quê? Porque o dia do Senhor virá, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos químicos sendo desfeitos, essa energia atômica sendo liberada, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mais uma grande verdade científica anunciada pela palavra de Deus. Estrondo, calor, queima, destruição, explosão, resultado natural de você desfazer os átomos. Mais uma grande verdade científica anunciada pela palavra de Deus.
Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.